Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, irmãos e irmãs. Resolvi voltar, gravar um vídeo refletindo a liturgia deste 32º domingo do tempo comum, onde nós lemos 1 Reis 17, 10 a 16. A segunda leitura é de Hebreus 9, 24 a 28. Rezamos também o Salmo 145. O Evangelho é de Marcos, capítulo 12, versículos de 38 a 44, para ficar firme. Marcos 12, 38 a 44. Sobressai aqui hoje a figura da viúva. A viúva em Israel, naquele tempo, nos tempos bíblicos, junto com os estrangeiros, os peregrinos e os órfãos, representava a categoria das pessoas mais vulneráveis, mais simples, mais pobres, mais necessitadas. Ela aparece logo na primeira leitura, simbolizando a hospitalidade. Ela recebe o profeta Elias em sua casa, a viúva de Sarepta recebe o profeta, o homem de Deus, na sua própria casa, sinal da hospitalidade com os profetas de Deus, com os homens de Deus, ou com as pessoas de Deus, com os profetas e as profetisas de Deus, a hospitalidade com aqueles que anunciam a vontade, a verdade, a palavra de Deus. Então, e ela é agraciada com um milagre de ver seu filho recuperado, ele que estava doente. No texto do Evangelho, eu gostaria de ler o texto do Evangelho e comentando algumas partes. Vai aparecer a viúva na segunda parte. Na primeira parte diz assim: naquele tempo Jesus dizia no seu ensinamento a uma grande multidão: tomai cuidado com os doutores da lei. Eles gostam de andar com roupas vistosas, de ser cumprimentados nas praças públicas, gostam das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos melhores lugares dos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas, quer dizer, dos mais pobres, fecha parênteses, fingindo fazer longas orações. Por isso eles receberão a pior condenação. Olha, a primeira crítica de Jesus desses versículos de 38 a 40 do capítulo 12 de Marcos, que nós lemos, Jesus critica duramente a hipocrisia dos fariseus e dos doutores da lei. Os mestres da lei gostam dos primeiros lugares, nas sinagogas, nos lugares de orações, dos melhores lugares dos banquetes, de usarem roupas vistosas, até com franjas na testa, na borda da roupa, com trechos da lei, para parecerem ser muito piedosos, gostam de ser cumprimentados nas praças, são vaidosos, são religiosos, olha, religiosos vaidosos, mas é pura hipocrisia. Devoram a casa dos pobres, fingindo fazer longas orações. Jesus diz a respeito deles: os falsos religiosos, nós devemos correr desse tipo de comportamento. A falsidade, uma religião falsa, que professa uma coisa com os lábios e diz que crê com os lábios, mas a vida vai dar contramão. Diz amar Jesus, mas não ama o próximo. De ser do Cristo, mas não segue o mandamento do amor ao próximo que ele ensinou, que ele colocou como primazia da vida cristã. E continua o Evangelho. Jesus estava sentado no templo, diante do cofre das esmolas, e observava como a multidão depositava suas moedas no cofre. Muitos ricos depositavam grandes quantias. Então chegou uma pobre viúva, que deu 2 pequenas moedas que não valiam quase nada. Jesus chamou os discípulos e disse: em verdade vos digo, esta pobre viúva deu mais do que todos os outros que ofereceram esmolas. Todos deram do que tinham de sobra, enquanto ela, na sua pobreza, ofereceu tudo aquilo que possuía para viver. Olha o contraponto. A pobre viúva dá aquilo que tem, não é o que sobra, deu toda a sua vida. Essa é a religião verdadeira. Oferecer a própria vida, amor, deu o que tinha na sua pobreza,
Então a religião do vulnerável, do pobre, daquele que só tem a Deus, daquele que se entrega inteiramente na mão de Deus. Nós devemos ser semelhantes a essas viúvas, tanto da primeira leitura quanto a do Evangelho. Acolher o profeta, acolher as pessoas, não só os profetas, ser pessoas acolhedoras, desse mundo de divisão, de separação, de individualismo, de egoísmo, de discórdia, ser pessoas que acolhem, que abraçam, que amam o próximo, como a viúva do Evangelho, a pobre viúva do Evangelho, dar tudo de si, o que ela tinha, não o que sobra, e não por vaidade, não para ser cumprimentado, no silêncio. A religião verdadeira é a religião do silêncio, que faz as obras no silêncio. Diz Jesus no Evangelho: não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, e não saiba a direita o que faz a mão esquerda, e teu Pai te recompensará. Olha bem, nada de vaidades, nada de querer aparecer, de ostentar poder, mas é a religião do serviço, da entrega generosa, da acolhida, do amor ao próximo. Que Deus te abençoe, te dê um feliz fim de semana, uma semana também muito abençoada. Peço a Deus que te abençoe hoje e sempre. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Se puder, você pode se inscrever aqui no nosso canal para outros vídeos. Até logo!